A palavra é Jesus Cristo. Este é o programa que quer compartilhar com você a riqueza da palavra de Deus, ouvindo juntos como discípulos, para testemunhar como missionários Jesus Cristo, nosso bom pastor. Este é o quarto domingo do tempo pascal, em que a Igreja nos faz ouvir a bela oração do dia: Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A liturgia da palavra deste quarto domingo da Páscoa está composta de leituras vindas, na primeira, do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, e dos versículos 36 a 41. O salmo responsorial será o Salmo 22, com o refrão: O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha, com 4 estrofes. A segunda leitura é da primeira carta de São Pedro, no capítulo 2, versículos de 20 a 25, e o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, vigário na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Viseu, do clero diocesano da Diocese de Bragança do Pará. E com você, irmanado na palavra e no pastoreio, somos rebanho do Senhor, nosso bom pastor. Este é o domingo do bom pastor, dentro da excelência e da beleza do tempo pascal, no seu quarto domingo, dia em que a Igreja nos convida também a rezarmos, agradecendo ao bom pastor por ter chamado para o seu ministério tantos religiosos e religiosas, tantos sacerdotes, diáconos, bispos, pessoas que quiseram colocar a sua vida a serviço dos outros como pastores, participando dos ministérios mais variados do serviço de Jesus à humanidade. Agradecidos, então, vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estamos no contexto de Pentecostes, porque o tempo pascal se estende para lá das 7 semanas que lhe compõem. E o dom do Espírito Santo é o dom por excelência de Cristo ressuscitado e do Pai. Proveniente do Pai e do Filho, o Espírito agora atua na Igreja e nos apóstolos como atuou em Jesus. Concretiza e perfaz ao longo do tempo e da história
E, portanto, estamos no tempo do Espírito, estamos em tempo de Pentecostes permanente. Hoje, eu e você estamos movidos pelo mesmo Espírito do primeiro dia, o Espírito do Pai e do Filho, o Senhor, glorioso Espírito Santo, poderoso Espírito de Deus, e que capacita os discípulos com uma sabedoria e um poder de palavra e de testemunho que encanta e arrasta. Assim, o fascínio e o temor de Deus tomam conta dos ouvintes da palavra que sai da boca dos apóstolos. Pedro, hoje, nas duas leituras da missa, domina a cena como um pastor que agora fala de Jesus destemidamente. Acusa quem lhe crucificou e declara que o Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o constituiu Senhor, Kyrios, e Cristo, ungido, pastor de todo o rebanho que ele quis chamar para si. É uma pregação vocacional feita por São Pedro no dia de Pentecostes. O Espírito é o espírito de chamamento, de convocação, de eclesia, de assembleia, de igreja. É assim que, ouvindo a palavra de Deus, cada um de nós pode se sentir nesta página. E, ao ouvir com tamanha solenidade aquelas palavras, todos ficaram com o coração compungido. Aqui a tradução é aflito, coração aflito, mas no sentido de tocado, golpeado, aturdido, sentido, iluminado, aberto. Só assim poderão fazer a seguinte pergunta capital: irmãos, o que devemos fazer? Esta pergunta só nasce de quem ouviu a palavra com atenção de discípulo atento e interessado, com fé, com a vontade de corresponder à graça da palavra ouvida. É esta espiritualidade, a mística, a atitude mistagógica que deveria nos caracterizar a cada vez que fazemos a leitura orante da palavra e nos preparamos para as celebrações, mas sobretudo quando estamos dentro delas, na capela e na paróquia. Ouvir a palavra de Deus deve provocar dentro de nós esta pergunta: o que devemos fazer? Traduzida noutras palavras mais concretas e domésticas, quem sabe mais comunitárias, elas deveriam ser formuladas assim: em que eu posso ajudar? Perguntando-se isso ao coordenador, aos que estão servindo, aos pastores, aqueles que precisam da nossa ajuda. Em que eu posso ajudar? Em que eu posso ajudar corresponde ao que devemos fazer. A palavra de Deus, então, não é para somente espalhar uma mensagem bonita e que apazigua o coração ou encanta os ouvidos. Não. Além disso, a palavra de Deus é para nos ajudar a lavar uma louça, é para nos ajudar a limpar um ambiente, é para nos levar à diligência de fazer uma compra, é para nos ajudar a ser dizimistas, é para nos ajudar a cumprir nossos deveres de ordinário, de horário, de pontualidade, com simplicidade e exatidão, com prontidão. A palavra de Deus nos levará a ações muito concretas. A pastoralidade é isso. O exercício pastoral brota daqui. Que Jesus, o bom pastor, através dos nossos pastores, possa escutar de nossa voz e vida: Senhor, o que Tu queres que eu faça? Irmãos, em que podemos ajudar? Pergunte isso. Não deixe o tempo passar. Faça esta pergunta.
ouça a resposta e mãos à obra, a obra pastoral que o Senhor te chamou a participar. Bom domingo do Bom Pastor para você que também é bom pastor. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. A palavra do Senhor criou os céus, transborda em toda a terra a sua graça, transborda em toda a terra a sua graça. Aleluia, aleluia. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. A palavra do Senhor criou os céus, transborda em toda a terra a sua graça, transborda em toda a terra a sua graça. Aleluia, aleluia. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. A palavra do Senhor criou os céus, transborda em toda a terra a sua graça, transborda em toda a terra a sua graça. Aleluia, aleluia. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. A palavra do Senhor criou os céus, transborda em toda a terra a sua graça, transborda em toda a terra a sua graça. Aleluia, aleluia. A palavra é Jesus Cristo. Obrigado pela sua audiência, unidade e companhia neste momento orante, tão gostoso, tão bom, que a cada domingo o Senhor prepara para nós. Eu sou o Padre Aldo Fernandes e contigo, como pastor também, eu quero ouvir a voz do bom pastor. Quero proclamar que Ele é o pastor da minha vida, das nossas vidas, e que estamos felizes de pertencer ao seu rebanho. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Ouviremos o Salmo responsorial entre as leituras da Santa Missa de hoje, rezado com um coração em gozo, em enlevo espiritual, em alegria, típica do reino do bom pastor. Jesus nos dá esta alegria, ressuscitado e no meio de nós, companheiro na nossa mesa, caminhante no caminho da nossa vida, colega das nossas reuniões nos colégios, das nossas atividades, mas particularmente bom pastor, Senhor e Cristo, nas nossas vidas e corações. Jesus nos dá um prazer muito grande de ouvir e proclamar o Salmo 22, que hoje está colocado à nossa disposição na liturgia da palavra do 4º domingo do tempo pascal. Como refrão, o Senhor é o pastor que me conduz,
para as águas repousantes me encaminha. Primeira estrofe. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Refrão: o Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Segunda estrofe. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo, com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Refrão: o Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Terceira estrofe. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Refrão: o Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Quarta estrofe. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Refrão: o Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Salmo 22, dentre os 150 salmos, é um dos que mais está presente no gosto popular da nossa gente, porque o Espírito de Deus, desde o batismo, colocou em nós um grande gosto de sermos zelados, cuidados, pastoreados pelo pastoreio do Senhor, pelo seu serviço de bom pastor. Por isso cada um de nós gosta de dizer: o Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma, para as águas repousantes me encaminha. E quase que brota de um coração orante uma outra formulação do mesmo Salmo 22, na sua originalidade. Se você experimentar e dar-se um pouco de tempo e bom espaço para orar, verá que é capaz de fazer maravilhas e externar aquilo que passa no seu coração, contemplando as boas obras do Senhor na sua vida. Você é capaz de rezar com palavras ainda mais tocantes e concretas para a sua experiência e dela, aquilo que o Senhor, como pastor, tem feito na sua vida. Tenho certeza. Aqui o texto já é conhecido, de tão cantado e em tantas versões e rezado por nós. O Salmo é a proclamação do pastoreio do Senhor. O pastor é uma figura bíblica do mundo agropastoril muito famosa e importante, porque era o que mais se via. Os trabalhadores, em grande parte, eram pastores, cuidavam de rebanhos, conviviam com eles. Os rebanhos acabavam por criar entre si e o pastor uma intimidade, um relacionamento que vem do afeto, do gosto, da presença, da companhia, da proximidade, diria o Papa Francisco atualmente. Entre rebanho e pastor, o relacionamento se intensifica tanto que as ovelhas acabam tendo o gosto, a voz, os jeitos do pastor, e o pastor acaba tomando o cheiro das ovelhas, que também Papa Francisco, prosaicamente, costuma usar esse termo para nos recordar como pastores a necessidade de nos aproximar continuamente da nossa gente. Nosso tempo de isolacionismos, de afastamentos, de reclusão em telas, de vida midiática, talvez atente contra isso. Nós temos pouco tempo para proximidades, e umas aproximações são mais interesseiras que outras. Nós precisamos de proximidades gratuitas,
sadias, construtivas, cheias de esperança, alegria e zelo, do desejo de fazer o bem ao outro. A pastoralidade, a pastoral, é ação benéfica e salvífica, gratuita e cheia de louvor de uma pessoa para com outras. Por isso, todas as idades e situações na igreja têm a marca pastoral, da criança, da catequese, da juventude, da família, dos idosos, presbiteral, litúrgica, social, dos dízimos e dizimistas, mas também a pastoral política, a pastoral com os pescadores, com os ribeirinhos, com os quilombolas, e aí a árvore se ramifica de maneira que alcança todas as situações e setores da vida humana. A pastoral com as minorias, com os explorados, os indesejados e os invisibilizados. A pastoral com o menor abandonado, de rua, com as mulheres em situação de fragilidade. A pastoral com a pessoa com necessidades especiais e assim por diante. Nós temos então, na prática, uma aplicação caridosa daquilo que rezamos no Salmo 22. O Senhor, como bom pastor, encaminha a sua ovelha, o seu rebanho, para águas repousantes, para o bom pasto, para a nutrição. A Eucaristia, com a palavra de Deus que nós ouvimos, é a mesa farta e a felicidade que o Senhor nos prepara a cada domingo. O máximo e a culminância da pastoralidade é ir à missa, sabia? Portanto, quer se sentir ovelha do bom pastor, salvo e salva por ele, não perca a missa não. Pegue seu carro, sua moto, sua bike, pegue a estrada, vá para a igreja. Bote a roupinha de ver Deus, bonita, simples, não se cole em olhares de ninguém, saúde a todos com alegria e simplicidade, seja simples. Chique é ser simples. Chique não é ser elegante, com modismos. Chique é ser simples. Deus te abençoe para que a graça da pastoralidade que pulsa em ti desde o teu batismo e contigo cresceu, agora se expresse e seja celebrada na Eucaristia e na celebração da palavra na tua comunidade. Feliz Domingo do Bom Pastor para você e para os seus. Ouçamos a boa música católica agora e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Pastor que me conduz.
cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. A palavra é Jesus Cristo. Temos na segunda leitura deste quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, outra vez um texto de São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos de 20 a 25. Vamos ouvir? Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isso fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este texto de São Pedro, na sua primeira carta, já está na maturidade da fé do próprio apóstolo e da comunidade que o circunda. E, portanto, já dá para ver aí, provavelmente em Antioquia, uma evolução da igreja que já tem ministérios, ministros, pastores, diáconos, já tem doutores, tem presbíteros, tem pessoas no exercício do ministério pastoral. Certamente tudo é duro, tudo é complicado nos primeiros tempos da igreja, até porque depois da morte de Estevão, desencadeou-se uma grande perseguição à igreja que provocou aquilo que se chamou de diáspora. Apenas os apóstolos não se dispersaram, mas houve uma grande perseguição e muitos fugiram de Jerusalém e dos centros. Graças a isso também a palavra de Deus foi se espalhando e chegando cada vez mais longe com os sinais que o Espírito fazia acompanhá-la na vida dos discípulos. São Pedro tem, então, sob a sua guarda pastoral, vários pastores que cooperam com ele. Estes pastores estão sofrendo. O próprio texto o acusa. Se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. Isto é um estímulo, porque certamente o sofrimento suportado por causa das nossas atividades pastorais não é algo agradável, não. Para nós, não. Nós bem que gostaríamos de ser louvados, ter muito sucesso, muito elogiados, aplaudidos.
ter um grande afeto da comunidade por aquilo que nós fazemos como pastores, como padres, como freiras, como lideranças católicas, leigas, nas atividades que assumimos. Mas nem sempre é assim. Há muitas incompreensões, há muitos reveses contraditórios que levam a gente a sofrimentos. Pode ser que um dos pastores ou vários pastores se murmurem o tempo todo, se reclamem e até xinguem, sabe-se lá, deem até mau testemunho. Pedro, no entanto, adverte que a suportação com paciência do sofrimento pela atividade pastoral torna o pastor agradável diante de Deus e o fortalece, porque só quem sofre pela causa pastoral se torna um pastor forte, sim. Porque foi para isso que a gente foi chamado. A causa pastoral é um peso, é uma cruz, é a cruz de Jesus, é a missão dele tomada por nós. E por isso nós estamos numa ambiência vocacional o tempo todo, assumindo a vocação pastoral que Jesus nos fez pelo seu Espírito. Não há lugar nem para desespero, nem para tristeza, murmúrio, reclamação, choramingos ou bajulações. Nós estamos fazendo não mais do que aquilo que deveríamos fazer. Porque o modelo que Pedro toma é exatamente o de Cristo Jesus, que nós seguimos os passos. Ele nos deixou um exemplo e nós só temos um modelo. Este é nosso Senhor, que não cometeu pecado, nós cometemos, mentira nenhuma foi encontrada na sua boca, mas na nossa tem. Quando injuriado, ele não retribui as injúrias, nós retribuímos sim. Quando atormentado, ele não ameaçava. Quem de nós não ameaça outro quando nossos milindres são tocados, nossos orgulhos são feridos, nossa boa fama é arranhada? Antes, Jesus colocava toda a sua causa nas mãos de Deus, que julga com justiça. E nós colocamos nossas causas nas mãos de quem? Normalmente procuramos o Ministério Público. Normalmente partimos para ataques, para brigas, vergonhosamente, e às vezes até dentre nós mesmos. Lá onde não deveria acontecer, mas acontece. Dentro das igrejas tem lutas fratricidas, de irmãos contra irmãos, irmãs contra irmãs. Isso é feio, isso é escandaloso, mas acontece. É o nosso pecado que se apresenta também na nossa índole e no nosso serviço pastoral, marcado pelo pecado. Sobre a cruz, Jesus carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para o pecado, nós vivêssemos para a justiça. Mas nós estamos longe de nos lembrar continuamente disso e mirar este projetaço que se realizou no corpo do próprio Senhor, que nós comungamos na Eucaristia. Por suas feridas nós fomos curados, mas a gente se esquece disso com muita facilidade. O benefício da Páscoa que nós recebemos. Nós éramos ovelhas desgarradas, mas agora voltamos para o pastor e guarda de nossas vidas, e disso não podemos esquecer. Ao mesmo tempo em que somos pastores, para os outros, em relação a Cristo, somos ovelhas. Santo Agostinho tem uma expressão linda a respeito disso, que há de nos comprometer e ao mesmo tempo nos consolar. Ele dizia: para vocês eu sou bispo, com vocês, em relação a Cristo, eu sou cristão. O primeiro é um cargo e um comprometimento tremendo. O segundo é uma graça batismal, recebida sem nenhum esforço da nossa parte. Para vocês, eu sou padre. Com você, eu sou seguidor de Jesus. Para você, alguém pode dizer: eu sou religioso, eu sou religiosa, eu sou coordenador, mas contigo, em relação a Cristo Jesus, nosso Senhor, eu sou discípulo, eu sou devedor
da prestação de contas e do segmento mesmo vocacional e missionário a que Ele nos chamou a todos. Bonita esta reflexão, não é? Aqui está contida uma teologia vocacional e missionária estruturante, muito bela, do nosso ministério pastoral, quer em relação uns aos outros como instituição, portanto no carisma petrino, quer em relação a Cristo Jesus como aquilo que mais nos qualifica. Essencialmente, nós somos seguidores de Jesus, batizados e, portanto, irmanados e igualizados, isonomizados na fé e no seguimento de Cristo. Esta é a conversão pastoral que o documento de Aparecida preconiza no número 274. E a conversão do papado, que são as conversões múltiplas que Papa Francisco tem nos sugerido nos seus documentos: conversão ecológica, conversão pessoal, Laudato Si, Gaudete et Exultate, conversão pastoral da Evangelii Gaudium e assim por diante. Então, nós estamos o tempo todo convocados, e neste domingo mais ainda, a esta conversão que o bom pastor nos chama a assumir. Eu desejo a você que isso te toque profundamente e desperte em ti uma correspondência côngrua com o chamado que Nosso Senhor nos fez. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a última parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. A palavra é Jesus Cristo. Chegamos ao Evangelho deste quarto domingo da Páscoa, dia do Bom Pastor. Domingo do Bom Pastor. Vamos ouvir então proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus:
em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O capítulo 10 do Evangelho de São João praticamente é dedicado à temática de Jesus, que se autodeclara porta das ovelhas e pastor das ovelhas. O bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, as conduz para pastagens nutritivas, águas que lhes reconstituem, como também evita que o ladrão e o assaltante roubem, matem, destruam o rebanho. Jesus é o guarda das ovelhas que o Pai lhe deu. Dará a vida por elas, e Ele mesmo será a vida do seu rebanho. As imagens agropastoris aqui são apenas indicativas e podem ser substituídas tranquilamente pelo próprio Jesus como bom pastor e cada um de nós como membro desse rebanho. Nós somos as ovelhas do rebanho do Senhor. Ele tem vida para nos dar e nos adverte de que esta nossa vida corre risco. O risco da mentira, do engano, da disfarçatez, da corrupção, de ouvir outra voz que não é a sua, portanto deixar-se levar por modismos ou por todo tipo de propaganda falsa, de fake, um fake pastoral ou um fake evangélico falso que pode tirar a gente da verdade e da justiça, que são as pilastras do reino de Deus. Ao invés, Jesus se declara a vida em abundância que cada um de nós precisa. Neste domingo do Bom Pastor, dentro do ano vocacional, corações ardentes, pés a caminho, eu penso que é dia de rezar pelos nossos pastores, nossos bispos, que acabam de concluir a sua 60ª Assembleia Nacional da CNBB, em Aparecida do Norte, aos pés da Virgem Mãe Aparecida, e numa experiência de confraternização muito bonita e compromissos também com a eleição de nova diretoria. Foi eleito presidente aquele que era um dos vice-presidentes, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, como também foram eleitos 2 vice-presidentes novos, Dom João Justino, que é o arcebispo de Goiânia, primeiro vice-presidente, e Dom Jackson, que é segundo vice-presidente, bispo de Garanhuns, em Pernambuco. E no lugar do secretário-geral, que antes era o Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, foi eleito Dom Herpes, que era da pastoral familiar e continua do setor família e vida, mas que foi eleito secretário-geral da CNBB para o novo quadriênio 2023-2027. Ele é bispo de Caxias do Sul, também no Rio Grande do Sul. Rezemos então por eles e por todas as novas diretorias
da CNBB nos seus regionais, que são mais de 18 regionais que a CNBB tem em todo o país. Para o Regional Norte 2, aqui no Pará e Amapá, nós tivemos como diretoria eleita, como presidente, Dom Irineu Roman, arcebispo de Santarém, vice-presidente Dom José Maria Chaves, que é bispo de Abaetetuba, inclusive meu colega de aula, muito querido, e como secretário continua o Dom Antônio Ribeiro, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém. Nós asseguramos para com nossos bispos diocesanos a nossa prece, particularmente nestes dias, asseguramos nossa prece por Dom Raimundo Posidônio, que é o nosso bispo coadjutor da Diocese de Bragança e que passa por um momento de cura bastante exigente, mas que a Diocese de Bragança inteira, com seus padres, religiosos e religiosas e todos os leigos, estamos unívoca e unissonamente rezando, pedindo ao bom pastor Jesus que esteja do lado de Dom Posidônio em cirurgia lá em São Paulo, para que o recomponha e o restabeleça em sua convalescência e volte para a Diocese de Bragança, se Deus quiser, plenamente restabelecido, curado. Recomendemos a Nossa Senhora, a Divina Pastora, nosso querido Dom Posidônio, para que logo volte às suas atividades com a saúde que ele necessita para o desempenho do seu pastoreio entre nós. A você que é pastor e pastora doméstico, da igreja doméstica que é a família, receba a nossa bênção nesse domingo, o domingo do bom pastor. E a você que é catequista, líder de grupo juvenil, mas também das pastorais, do dízimo, da liturgia, da pessoa idosa, da criança, da pastoral da criança, da pastoral litúrgica e de todas as pastorais, do batismo, da pastoral social, enfim, dos pescadores, tudo o que empenha todos os nossos líderes leigos e leigas. Nós parabenizamos pelo exercício do seu ministério, agradecemos a cooperação que disponibilizam em seu tempo heroicamente otimizado e administrado para anúncio do Evangelho e o testemunho do segmento de Jesus Cristo, e lhe abençoamos com carinho e com o coração agradecido. Tudo de bom então para você. Reze comigo para pedir ao Pai do céu, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso bom pastor, que derrame sobre toda a igreja a graça de uma atividade pastoral bem-sucedida. O Espírito Santo, que é o diretor dos diretores, o pastor dos pastores, nos venha assistir em tudo aquilo que a gente faz. A você e aos seus, ao seu empreendimento comercial, empresarial e pastoral também, a sua comunidade de vida, a sua comunidade de evangelização, sua família, nossos votos de um domingo muito feliz, uma semana abençoada, que com os corações ardentes e os pés em caminho, nós sigamos Jesus com todo o empenho, fidelidade e coragem. Ele é a nossa força, a nossa fé e a nossa esperança. A nossa pastoral é exercício do amor do Sagrado Coração de Jesus, bom pastor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer por seu rebanho.
rebanho. Aleluia, aleluia. Quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas por outro lugar sobe, é ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta das ovelhas é o pastor. O porteiro a este abre e escutam sua voz. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer por seu rebanho. Aleluia, aleluia. Ele a chama pelo nome, para fora as conduz, faz sair as que são suas e caminha à sua frente, e os seguem as ovelhas, pois conhecem sua voz. Do estranho elas fogem, desconhecem outra voz. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer por seu rebanho. Aleluia, aleluia. Em verdade eu vos digo, das ovelhas sou a porta, e quem há de entrar por mim, salvação alcançará. Entrará e sairá, e pastagem encontrará, e a vida em abundância, eis que vim aqui vos dar. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer por seu rebanho. Aleluia, aleluia. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer por seu rebanho. Aleluia, aleluia.